O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nosso Senhor aqui, iniciando a sua pregação aqui, iniciando a sua vida pública, começa fazendo duas coisas. Primeiro, anunciando aquilo que é o conteúdo, o núcleo do conteúdo, da sua pregação, resumidamente escrito aqui por Marcos. Convertei-vos, porque o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. O tempo já se completou. O tempo que se completa, que tempo é esse que já se completou, ou seja, já chegou no seu termo? É aquele tempo de espera, o tempo de espera da salvação, o tempo da história, o tempo que se encaminhava para algo, esse tempo chega ao seu fim, porque esse algo pelo qual a história, esse algo pelo qual o povo ansiava, ele já está no meio deles, o Cristo. Convertei-vos, o reino de Deus está próximo, ele está próximo. O reino de Deus aqui, como nós já sabemos, diz respeito à figura do Cristo. Reino, sendo bem idealista aqui, reino é um lugar onde a vontade do rei é realizada plenamente, onde ela é exercida plenamente, onde ela é plenamente obedecida. Ali se configura um reino, o único lugar onde a vontade de Deus foi plenamente realizado, sem exceção nenhuma, foi no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o reino. Quando ele vem e começa a pregar o reino, ele está pregando, na verdade, a sua própria pessoa. Ele prega a si mesmo como caminho, como verdade e vida, como única via de salvação. Se nós quisermos adentrar no reino de Deus, se nós quisermos ser verdadeiros súditos de Deus, nós precisamos imitar a pessoa do Cristo. Nós precisamos estar próximos dele. O reino de Deus se faz próximo a nós. E a gente precisa também, em contrapartida, se fazer próximo do reino de Deus, se fazer próximo do Cristo, se quisermos ser seus súditos. Cristo, na sua pregação, ele vai escolher então alguns homens, irmãos nossos, fracos, alguns fracos, outros menos, outros mais inteligentes, outros menos, mas vai escolher todos eles homens simples, sobretudo esses que nós ouvimos aqui, homens simples, pescadores que estavam ali na região da Galiléia, trabalhando, levando a sua vida cotidiana. Jesus passa, chama esses homens e imediatamente ele os segue. Marcos não dá muito detalhe, porque a maioria dos estudiosos vai dizer que Marcos parece que ele tem pressa, ele tem pressa para anunciar o núcleo daquilo que ele quer transmitir. Ele quer falar da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua ressurreição. É isso que ele precisa passar. Ele precisa transmitir essa mensagem que para ele aqui é importante. Por isso alguns vão dizer que esse é o primeiro evangelho, enfim. Mas para dizer o quê? Não tem, quando Cristo chama, quando nós nos pegamos nessa situação de sermos chamados, encontrados por Cristo, não tem muito diálogo. O diálogo aqui, ele quase que não se faz necessário. Cristo chama, imediatamente a gente escuta e já o segue. Quando ele vai falar, inclusive, de Tiago e João, ele vai dizer que deixaram Zebedeu para trás, deixaram seu pai para trás, deixaram a vida deles
para trás. O trabalho que eles faziam, a barca, os empregados, ficou tudo para trás. Quando somos chamados por Cristo e nós vamos ao seu encontro, é só ao encontro dele. Quem quer seguir a Cristo deve seguir só a ele, deve seguir só a Cristo, sem fazer negociações. O grande problema é que nós, quando começamos a querer levar uma vida religiosa mais séria, uma vida mais católica, né? Quando nós nos convertemos nós católicos mesmo, gente que vai à missa, né, todo dia, etc., ou pelo menos aos domingos, quando ela se converte, quando ela encontra-se verdadeiramente com Cristo, quando ela escuta que ela foi chamada e quando ela quer seguir a Ele, quando ela quer seguir a nosso Senhor, começa a vir aquela tentação de negociar com o mundo. Não, eu vou seguir o Senhor, mas uma vez por semana, uma vez por mês eu vou lá, volto lá para ver meu pai, volto lá para comprar, olhar isso e aquilo com os empregados, olhar isso e aquilo com os meus amigos, enfim. Quer começar a negociar. E não existe negociação possível nessa história, por um motivo muito simples. Esse homem, quem é esse homem, né, que chamou o Simão, né, que chamou o Tiago, que chamou o João, que chamou o André? Quem é esse homem? Esse homem é o próprio Verbo de Deus. Por meio dele, por meio do Verbo, Deus criou todas as coisas e na sua força ele as mantém, ele as sustenta. Vejam, vai dizer aqui a carta aos Hebreus, uma carta linda, riquíssima, vai dizer que outrora Deus falou aos nossos pais por meio de profetas, mas agora ele falou por meio do seu próprio Filho, ele que o constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele é o esplendor da glória do Pai e a expressão do seu poder. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Deus sustenta o universo com o poder de sua palavra. Deus sustenta o universo com o poder do seu Cristo, do seu ungido, do seu Filho. Esse homem que chama André, que chama João, que chama Simão, que chama a mim, que chama você, ele é aquele que nos sustenta na nossa própria existência. Não conseguimos negociar com ele. Não tem negociação. Se ele nos chama, a gente segue com generosidade. E sem necessidade alguma, esse homem que está iniciando aqui a sua pregação, está iniciando aqui o anúncio do reino do céu, está tentando aqui chegar no fundo, no âmago do coração do homem, ele vai fazer de tudo para conquistar a nossa insensibilidade. Por mais que ele é Deus, por mais que ele sustenta o universo, por mais que por ele foram feitas todas as coisas, o nosso coração não consegue reconhecer isso. O nosso coração duro, insensível, não consegue se atentar a isto. Então aí vem como é que o coração de Cristo, né, sempre foi aberto para nós. Não foi só o céu que se abriu para ele, como nós ouvimos ontem, mas o coração de Cristo sempre esteve aberto. E por causa desse coração aberto, ele vai se prestar ao papel de sofrer todos aqueles flagelos, vai derramar o seu sangue para conquistar a nossa fragilidade. Como é que pode, né? Não bastasse nós termos virado, porque nós fizemos isso, termos virado as costas para a nossa origem, termos virado as costas para Deus, nós termos negligenciado aquele que nos sustenta, aquele que garante o ar nas nossas narinas, ele ainda teve que quase que rastejar para conseguir conquistar o coração do ser humano, né? Por isso, São Paulo ele vai dizer, e a gente tem que se atentar a essa palavra de São Paulo e tomar ela como regra de vida. O amor de Deus ele nos constrange, nos dá vergonha, porque tanto fez, tanto se esmerou, tanto se entregou, ao ponto de tantos e tantos hoje em dia negligenciá-lo, né? Deus outrora falou de muitos modos, né? Falou por meio dos profetas, mas agora ele quis falar pelo seu próprio Filho, e o seu Filho, a palavra de Deus, aquele que veio nos trazer, nos dar a conhecer quem é Deus, ele fala também por meio dos seus apóstolos. E é sobre esses homens que nós nos assentamos hoje. Esses homens que, sem pensar, olha, são generosos, eles imediatamente seguiram o nosso Senhor. Vão receber o prêmio de pregarem a boa nova do Evangelho, vão receber o prêmio de estarem à altura de anunciarem o reino de Deus. Depois de Cristo, depois que Cristo se ascender, a única voz que vai gritar aos quatro cantos do mundo, né?
A única voz que vai gritar e vai dizer: convertei-vos, que o reino de Deus está próximo, é a voz dos apóstolos. Sua voz vai ecoar, sua voz vai se espalhar por toda a terra, e depois, para assinar, selar esse testemunho dos apóstolos, será a pregação desses homens, virá o sangue, e o som será mais do que eloquente. A pregação dos apóstolos vai fazer com que a palavra de Deus chegue nos ouvidos de tantos homens, mas o sangue que eles irão derramar vai abrir uma brecha no coração de toda a humanidade, e todos aqueles que tiverem um pouco de boa vontade vão ceder, não vão fazer resistência a essa pregação amorosa, não vão fazer resistência a esse Deus que fez para si um coração de carne, fez para si um coração humano para nos amar. Não farão mais resistência por meio da pregação apostólica ao Cristo que se fez homem e que por nós morreu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora E sempre. Amém.